A gente começou o dia hoje falando sobre consumo, mercado e estilo de vida, né, Rodrigo? É por isso que tá tão estilosa assim hoje? Claro, mas de tarde a gente vai falar sobre inovação, investimento e empreendedorismo. Por isso que você tá de Faria Limer. Exatamente, tô aqui com o meu estilinho Faria Limer, que eu já coletinho Faria Limer. E agora a gente não vai fazer intervalo, a gente vai direto pro próximo painel. A gente vai falar um pouco sobre... Hoje a gente está falando o dia inteiro sobre estilo de vida, empreendedorismo, consumo, desenvolvimento de produtos. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que é... Sobre a revolução do consumo sustentável. E para isso, a gente tem uma convidada ilustre aqui no palco com a gente hoje. Por favor, a Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, gente. O prazer é todo meu. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Bom, para dividir esse painel com vocês, a gente tem algumas figuras ilustres aí. Gostaria de convidar eles ao palco também. Pessoal da produção, se você puder colocar eles no palco, eu agradeço. Legal. Então, bom, Thaís, se você quiser fazer uma breve introdução, o pessoal da produção já vai subir o pessoal aqui para o palco com a gente. Mas enquanto isso, eu queria agradecer novamente, falar que eu tenho certeza que esse painel vai ser tão proveitoso quanto os outros. E é só o início aí do nosso dia. A gente vai ter hoje como convidado, um dos ilustres convidados é o Rafael da Vida BR, que está com a gente. A gente conheceu no evento lá de energia eólica em Natal. O Rafael tem um projeto que maravilhoso. Você conhece o projeto da Vida BR? Conversei com ele, né? Ele vai estar agora nesse painel aqui e dá gosto ouvir tudo que é feito, todos os objetivos, tudo que ele já construiu. Realmente é uma pessoa diferenciada aí pro Brasil. Sim, sem dúvidas. Inclusive, a gente vai preparar aí um QR Code, colocar aqui para vocês no final do painel, para vocês poderem acompanhar aí no site da Vida BR o que é essa ação deles, muito legal. Sem dúvidas, Rafael é um grande parceiro da Viex. Amanda e Rodrigo, eu queria agradecer aqui, até em nome do escritório do Machado Merer. Para a gente é muito importante fazer parte de um evento como esse. O tema central dialoga absurdamente com o que a gente tem visto no nosso dia a dia. No painel de hoje a gente vai falar sobre relações de consumo sustentáveis, mercado de consumo sustentável. E eu sou sócia lá no escritório, eu atuo em relações de consumo. E uma coisa que a gente tem visto absurdamente é como as empresas hoje estão mais preocupadas, né, com o consumo sustentável e como os consumidores também estão mais conscientes, né? Com certeza. Os consumidores eles estão mais conscientes de seus direitos, seus deveres e também muito mais preocupados com o que eles estão consumindo. Com o que estão consumindo. Então acho que isso que a gente vai tratar no painel de hoje. Legal. Excelente. E para nós é sempre um prazer receber o escritório, porque é muito fácil fazer evento com vocês. Eles abrem portas para a gente que a gente não tinha acesso, tanto você como a Roberta, como o Edu. Trazem convidados para o evento que às vezes a Viex também não conhecia. Então é sempre legal, você sempre tem gente legal para convidar. Contem sempre conosco, sempre um prazer. Muitíssimo obrigada. Então vou passar a palavra para você. Muito obrigada aos palestrantes e no final a gente volta para dar mais umas palavrinhas. Obrigada, gente. Muito a palavra está com você. Obrigada. Bom, gente, primeiro, bom dia a todos. É um prazer enorme, como eu disse, estar nesse painel aqui hoje. Queria agradecer aqui todos os palestrantes, a Lucilene, a Larissa, a Juliano, o Rafael. Conversamos longamente antes do painel de hoje. A gente hoje vai discutir aqui, vai trazer pontos que são pontos bem relevantes, pontos bem sensíveis, quando a gente está falando da revolução do consumo sustentável, o que é exatamente, né, um consumo sustentável. Como eu falava agora há pouco com o Rodrigo e com a Amanda, né, os consumidores hoje eles estão muito mais conscientes, eles estão muito mais responsáveis e eles querem realmente ter compreensão das consequências daquilo que eles consomem, né? Seja positivamente, seja negativamente também. Então, a ideia hoje é a gente, com esses ilustres palestrantes, trocar um pouco de experiência, desafio. Essa pauta é uma pauta já de longa data, quando a gente está falando em relação de consumo, mas acho que agora ela vem com muito mais força e eu acho que a troca de experiências, né, aquilo que a gente está vendo para o futuro, os desafios que a gente precisa enfrentar, eu acho que é esse o principal ponto que a gente vem tratar aqui hoje, né? O mercado de consumo, como a gente sabe, ele fortalece a economia e quando a gente fala de um consumo sustentável, será que a gente pretende frear esse consumo ou estimular ele de uma forma
muito mais consciente, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente vai acabar tratando aqui, e sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de consumo sustentável, e aí eu já vou até chamar a nossa primeira palestrante, porque eu já vou endereçar aqui o primeiro questionamento, que vai ser a Lucilene, né? A Lucilene, ela é diretora de sustentabilidade da Colabora Moda Sustentável. Quando a gente fala de consumo sustentável, a gente precisa olhar para a cadeia inteira, né, Lucilene? Então, desde do pequeno produtor, né, até, enfim, todos aqueles que estão no centro da cadeia, até chegar naquele consumidor final. E a Colabora Moda Sustentável é uma plataforma multissetorial, e eu quero muito te ouvir, Lucilene, porque ali existe um diálogo dos diversos personagens, né, das diversas figuras da cadeia de consumo, e eu imagino que isso, em certa medida, seja um desafio muito grande, porque nem sempre os interesses são interesses comuns, as opiniões são opiniões convergentes. Então, eu queria ouvir um pouquinho do seu trabalho, dos desafios que você encontra, para que você possa compartilhar aqui com a gente, e como que você endereça, né, dentro desse diálogo aí multissetorial, como que vocês endereçam a questão do mercado de consumo sustentável. Lucilene, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Fique à vontade. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos, todas e todos. Muito obrigada pelo convite, de estar fazendo essa conversa super relevante, né, num período que a gente está se dando conta aí, com tantas mudanças climáticas em curso, né, do quanto essa questão, né, do consumo sustentável é importante. Bom, acho que eu posso trazer dessa resposta para a sua pergunta, Thaís, trazendo um pouco, primeiro, o que é o Colabora Moda Sustentável, né? A gente começou em 2017 um movimento que se iniciou com o Instituto CIA, convidando várias organizações para pensar junto como é que a gente faz para a moda ser mais sustentável e ética no país. E aí a gente formou um grupo de mais ou menos 100 lideranças, que é super diverso, que representa a cadeia de valor, né, da moda no país, que a gente tem marcas, empreendedores, costureiras, Sistema S, sindicatos, academia, ONGs, indústria, né, que se juntaram para fazer essa mudança, mas uma mudança de uma forma sistêmica. E eu faço parte de uma organização que se chama Rios Partners, que globalmente trabalha, né, exatamente fazendo transformação sistêmica em diversas cadeias e sistemas. E aí a gente começou, como é que a gente começou? Bom, para a gente trabalhar sistemicamente, a gente tem que olhar sistemicamente, aí nós olhamos para o futuro, criamos 4 futuros possíveis, né? Então a gente imaginou o que vai ser da moda no futuro, e aí vimos 4 possibilidades de futuro. Isso nos desafiou a falar assim, bom, para a gente construir o futuro que a gente quer, a gente tem que agir para criar esse futuro que a gente quer. E para isso nós fizemos um exercício para identificar os eixos de transformação, por onde que a gente tem que fazer a transformação. E nós identificamos 6 eixos, né? Nós temos a gente tem que atuar no trabalho, nas questões do trabalho e da equidade na cadeia. A gente tem que atuar nas questões de meio ambiente, no modelo de negócios, nas políticas públicas, na educação, ciência e tecnologia e na cultura e consumo. A gente tem que transformar a cultura e o consumo no país para a gente fazer essa moda mais sustentável. E para a gente fazer essa transformação, a gente, como num laboratório, né, inicialmente é importante dizer que o Colabora Moda se chamava Lab Moda Sustentável. E como num laboratório, a gente foi aprendendo fazendo. E a gente aprendeu que para lidar com essas questões de cultura e de consumo, a gente precisava olhar para a cadeia da moda, considerando que a cadeia da moda no Brasil, ela é longa, ela é pulverizada, e aqui, diferentemente de outros lugares do mundo, ela é quase completa. E aqui a gente produz e aqui a gente consome. Então, a gente produz e consome aqui mesmo. Então, aqui a gente tem possibilidade de fazer essa transformação.
Mas também é importante a gente lembrar que, assim, que a moda, como no mundo, a moda aqui no Brasil é feita por mulheres, é feita para mulheres, e que dentro da moda a gente tem representado aqui também as desigualdades da nossa sociedade, né? As desigualdades sociais, raciais, e nós temos também uma maioria de trabalhadores e de consumidores e consumidoras que são uma maioria negra, né? Então, a gente tem que olhar para essas características dessa população. E a gente tem que ver também que nós temos uma população brasileira que é empobrecida, né, com a crise, a gente já tinha bastante desigualdade e ela foi empobrecida, e então a gente tem uma boa parcela da população que ainda está querendo consumir, então isso é importante a gente considerar, mas também que mesmo dentro dessa fatia, dessa grande população que quer consumir, e de uma população que já consome, é crescente o desejo de ter uma moda, de consumir uma moda mais sustentável, né? As pessoas querem saber do que a sua roupa é feita, qual foi o caminho que essa roupa fez, de onde que ela vem, quais os impactos positivos e negativos que ela provoca no seu caminho, o que vai acontecer com essa roupa depois. Então, a gente tem esse mercado ascendente, e é importante também dizer, assim, que num mundo tão competitivo, né, assim, onde o preço ainda é o que direciona as nossas compras, né, a maioria das decisões de compra, vai ser o adicional de valor, de sustentabilidade, que vai trazer valor para esse consumidor, que vai trazer valor para esse mercado. Então, quando a gente está falando de consumo sustentável, a gente está falando disso, né? Que a sustentabilidade, ela adiciona valor. E aí, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente também precisa lembrar que talvez a gente precise consumir menos, porque o planeta não suporta tanta roupa sendo produzida, né? A reciclagem não vai dar conta de tudo. As opções que nós vamos fazer, elas precisam ser muito criteriosas. Então, nós, no Colabora Moda Sustentável, estamos trabalhando colaborativamente para criar essas soluções. São muitos desafios que nós temos aí. Nós precisamos dar essas respostas para o consumidor e nós precisamos ajudar o consumidor a achar essas respostas. E sozinhos a gente não consegue fazer, a gente precisa fazer junto. E nesse fazer junto, a gente está descobrindo o que significa a gente se construir enquanto identidade brasileira, a gente se descobrir enquanto moda brasileira, uma moda que valoriza os nossos corpos, que valoriza as nossas matrizes étnicas, que valoriza o nosso artesanato, que valoriza os nossos ecossistemas, os nossos grafismos, a nossa arte, e a gente quer se ver nessa moda. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando disso tudo. E aí, eu acho que eu vou passar de volta para você, que eu acho que a nossa conversa vai mais além aí de descobrir um pouco o que isso significa. Silene, foi ótimo te ouvir, né? E realmente o trabalho que o Colabora Moda Sustentável desenvolve é digno de respeito e, mais do que isso, uma necessidade, né? Uma necessidade urgente que a gente tem aqui no Brasil. E eu acho que a gente vai ver ao longo desse painel, que poderia durar a manhã inteira, a gente não vai ter tanto tempo assim, mas sem dúvida nenhuma, a moda por muito tempo não foi vista, né, como uma aliada à sustentabilidade. Eu acho que isso é algo que precisa mudar, que tem mudado e que a gente ainda precisa avançar muito. Mas te ouvindo um pouquinho, quando você menciona da necessidade da gente repensar, né, o mercado de consumo em toda a cadeia produtiva, você falou em alguns momentos, a necessidade que a gente tem de observar aquele pequeno produtor, né? Aquela base da cadeia onde tudo se origina, né? E a gente fala pequeno produtor, muitas vezes até de uma forma equivocada, né? Se a gente, às vezes essa terminologia talvez não seja a mais adequada, porque ele é extremamente relevante, né? Na cadeia de consumo. E para ouvir um pouquinho, eu sei que a Larissa Ortiz, ela tem desenvolvido um trabalho bem significativo, bem representativo, como conselheira da AL, com
relação a essa base dessa cadeia produtiva, né? Como que a gente pode, Larissa, primeiro, bem-vinda, um prazer ter você aqui conosco, e eu queria ouvir um pouquinho você, agora focando nessa base dessa cadeia produtiva, quais são os desafios e como que a gente pode engajar aquele pequeno produtor, como é que a gente pode, de certa forma, até auxiliar aquele pequeno produtor para que ele também tenha a consciência, o interesse e o engajamento na construção desse consumo sustentável? Larissa, vê se, por favor, se seu microfone está ligado, me desculpa. Ai, perdão. Imagina, agora Bom foi, tá dia, tudo certo. É um grande prazer estar com vocês, me sinto em casa, inclusive faço também parte ali do Colabora com a Lucilene, né, tenho acompanhado muitas iniciativas, e eu vou começar a bater esse papo com vocês, relacionando um pouco essas caixinhas, né, então, antes de ser moda, a gente está falando de um grande segmento econômico, né? A moda é um espaço onde eu abrigo a cadeia mais completa, né? Então, eu tenho lá desde o agronegócio, como a Lucilene falou, até a entrega final. Então, neste processo, eu tenho milhares de desafios e também milhares de pessoas. Então, o impacto da moda, ele é 360. Por quê? Se a gente não tiver um trabalho regional, muitas vezes, trabalhando a questão da cultura, técnicas desaparecem, né? Então, você vê o desafio das crocheteiras, das rendeiras, então a gente tem esse lado. Se eu não trabalhar matéria-prima sustentável, né? A gente fala hoje de escassez de recurso, na verdade, a gente vai ter que olhar também de um outro lado, porque eu tenho abundância de matéria-prima na circularidade, então vou ter que trabalhar isso de uma outra forma, né? Quando a gente fala de resgate com relação à proposta de valor, a gente está hoje com consumidores que eles consomem experiência, isso já vem, né? Essa economia da experiência, ela já acontece há algum certo tempo. Isso quer dizer que 70% ou mais do que a gente consome é baseado em intangibilidades. E a sustentabilidade, gente, ela é uma experiência, né? Então, quando eu falo de experiência, eu estou dizendo do que aconteceu ali na cadeia, desde daquela pessoa que está no plantio, está trazendo algo orgânico, né? A hora que eu vou para a costureira. Então, você ter uma cadeia limpa é um desafio grande, porque eu vou ter que juntar tudo isso, né? E quem vai sofrer mais esses impactos e, por consequência, também apresentar um déficit, né, nos tratados que a gente tem com relação à sustentabilidade, são as pequenas empresas. Por quê? Quase 90%, isso é uma estatística não só do Brasil, mas mundial, das empresas são pequenas, né, na moda, são micro, pequenos, a gente tem o autoral, que por um lado é bacana porque eu tenho a cultura, né, como proposta de valor, mas eu tenho a questão da escala. Então, os tempos aí que a gente passou, a pandemia, e inclusive ela entrou nesse momento, a gente foi relançado, né, em meio à pandemia, né, com um ponto aí importante a olhar. Então, o que eu entendo que vai ser esse futuro do consumo, né? A gente olhar para essa cadeia como um todo, e o movimento L, ele veio para isso, com foco nos pequenos, trazendo os grandes, e aí eu não estou falando de grandes empresas só da moda, mas trazendo grandes exemplos de sustentabilidade, né, seja no mercado financeiro, seja no automotivo, né, para que eles tragam essas referências de uma forma implementável e essa troca de conhecimento com os pequenos. Por quê? Se eu não tiver esse comprometimento do todo, né, dessas grandes empresas com os pequenos, eu não tenho uma mudança num dos principais
setores onde a sustentabilidade tem os seus desafios, da água, do trabalho, né, do trabalho decente, desenvolvimento econômico, da preservação da cultura e vários outros. A gente pode elencar aqui uns 30, 40, né, impactos que a gente tem diretos aí, importantes dentro da moda. Então, enxergar a moda sem estar associado a um setor, e sim a um grande desafio que deve ser compartilhado, solucionado por todos. Esse foi o papel que a Elle encontrou enquanto mídia, né, enquanto força de uma marca que representa comportamento e também fala de luxo, né? Então, quem sabe a gente vê que está caminhando para esse novo luxo, a gente não consegue organizar um movimento juntando essas duas pontas. E foi isso que a gente fez. Estamos indo para a segunda edição. A partir daí vieram outras ideias, porque as MPS têm muita criatividade, né, para poder lidar com as situações também, muita coisa boa para fazer, e a gente está ampliando essa rede, tá? Então, claro que eu não consegui trabalhar aí muito o meu tempo, né, mas é muita coisa para falar, mas é isso. Larissa, obrigada pelas suas colocações. Eu acho que o simples fato da gente reforçar aqui a necessidade que a gente tem, né, de um olhar, seja do início da cadeia produtiva, seja a ponta, acho que já é de grande relevância. E esse trabalho que a Elle faz, né, de estar próximo do início dessa cadeia, procurando entender e procurando ajudar, procurando trazer, né, essa base da cadeia para o mercado de consumo sustentável, mas de uma forma não só consciente, mas viabilizando, né, o desenvolvimento das atividades dele. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo de extrema importância se a gente estiver falando dessa visão sistêmica, né, do mercado de consumo sustentável. Então, parabenizo aí o trabalho, que essa iniciativa sirva de exemplo e seja replicada aí por diversos players, né, que muitas vezes se preocupam ali com a cadeia na ponta, mas esquece da origem, que é tão relevante. Por isso que eu falo, na minha fala, que talvez a utilização da palavra pequeno não seja a mais adequada, né? E aí, já que a gente está falando da cadeia produtiva, mudando da base, eu quero ir para a ponta agora, né? E aí eu vou chamar a Juliana Camargo, né? A Juliana Camargo, ela é CEO da Amparo Animal, outro projeto maravilhoso. Acho que a Juliana vai poder falar um pouquinho aqui para a gente. Acho que um trabalho hoje já muito grande, né? Já muito conhecido, Brasil afora, mas que eu não tenho dúvida nenhuma, né, Juliana, que enfrenta aí diversos desafios. E ontem, enquanto a gente estava conversando, a Juliana trouxe aí uma colocação que é algo muito sensível, né, que é de que forma um projeto como esse consegue angariar, consegue receber fundos, né? E aí a gente falava um pouquinho sobre a compra com propósito, né? E talvez engajar o consumidor naquela compra com propósito, em que ele não haja exclusivamente por impulsão, mas tentando identificar uma finalidade naquela compra, uma finalidade social, ambiental, é algo muito relevante. Então, eu acho que a Juliana enfrenta muito esse desafio, né, pelo que a gente conversou ontem. O projeto tem esse como né, dos pilares, Juliana, acho que um dos bracinhos diante de todos os outros que vocês têm, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente os desafios que você encontra e o que você identifica como necessário ser feito e a relevância da gente ter realmente uma compra pelo consumidor com propósito. Muito obrigada, Thaís. Obrigada a todos. Bons dias. Agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui falando tanto da causa que eu defendo, né, da minha organização, e dessa questão tão importante que é o poder de compra, o poder de decisão, né, do consumidor. Eu acho que quando a gente fala em consumo sustentável, ele é tão amplo, ele acaba englobando tantas questões, né? O princípio que eu realmente preciso dessa peça, eu preciso de mais um produto, né? Aí as questões que
dizem respeito à cadeia produtiva, como vocês colocaram aqui brilhantemente, a questão de como esse produto impacta em temas, né, em causas, como, por exemplo, o nosso caso, né, a gente se preocupa com a questão do couro, se preocupa, né, se esse produto é uma seda, se ele é de origem animal, mas, ao mesmo tempo, quando eu vou produzir um produto alternativo, né, um material alternativo, um sintético, quanto é o impacto da produção desse sintético, né, então, toda essa preocupação nós temos até com os nossos próprios produtos, né, a Ampara tem uma marca própria, que é a Ampara Store, então, a preocupação no desenvolvimento desses produtos envolve tudo isso, mas é claro que eu acredito que existam marcas que tenham essa preocupação legítima, mas se eu olhar no todo, eu sempre percebo que a pressão do consumidor, a pressão da sociedade, de quem tem né, o poder de compra, é que faz com que todo esse ciclo, né, seja diferente, esteja evoluindo para melhor. No nosso caso, como a Thaís colocou na pergunta, a gente tem sempre um desafio enorme, que é como se manter, como manter os nossos projetos, né? Nós temos 2 grandes frentes de atuação, que com a parte de cães e gatos, que é mais uma atuação preventiva, que foi o que nos tornou a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil, e a gente começou a sentir muito mais a dificuldade de manter os projetos quando a gente ampliou o segmento de atuação para animais silvestres, né? Quando você fala de animais que estão nas florestas, que não estão tão próximos das pessoas, né? Em que, claro que existe uma admiração muito grande, mas uma visão meio distante, né, que as pessoas têm, e também não têm conhecimento sobre o impacto que as escolhas, que as decisões delas, seja através da alimentação, né, no consumo de uma forma geral, acaba inferindo sobre essas espécies. E aí, como vocês também disseram em outras falas, a gente, claro, tem esse desafio de buscar o recurso onde ele existe, né, se tratando especialmente do mundo da moda, que é onde existe muito recurso, né, que é uma área, um setor muito rico. Quando nós desenvolvemos algum projeto, a gente sempre tem o desafio de pensar como que a gente pode trazer recursos, né? Porque normalmente a gente depende de um edital, quando se trata de biodiversidade ou quando se trata de meio ambiente, é um edital ou né, algum recurso que vem de organizações internacionais. Então, é sempre uma dificuldade tremenda, né, em você ter grandes ideias, porque eu acho que isso, inclusive, faz com que você estoure a sua bolha, né? A gente sempre acaba buscando pelo lugar mais confortável ou mais óbvio, né? Até que você começa a procurar ou se juntar com pessoas que tenham grandes ideias, sejam elas aliadas à tecnologia ou mesmo sobre uma estratégia inovadora. No caso do nosso projeto, que eu acho que merece ser citado aqui, o mundo da moda, enfim, explora a biodiversidade brasileira como inspiração há centenas de anos, né? E aí a ideia era, o mundo da moda explora as nossas espécies, mas existe alguém pagando direitos de uso de imagem por isso, né? O mundo da moda paga direito de uso de imagem por isso. E quando essa ideia veio, a gente falou, meu Deus, isso é brilhante, né? A primeira espécie usada nessa questão da campanha foi a onça pintada, e para quem não sabe, as rosetas, as manchas das onças pintadas são como a nossa impressão digital. Não existe uma igual à outra. Então, a partir do momento que uma marca, né, usa o print dessas rosetas, ela está usando a identidade de uma onça, né? Então a gente fala, mas e aí? E o direito de uso de imagem por isso, né? Então foi aí que a gente começou a estender a mão e convidar o mundo da moda a destinar uma porcentagem, destinar royalties para conservação, cuidados, bem-estar das onças que são protegidas pela Ampara Animal, né? Dentro do nosso projeto, seja ele para onças de vida livre ou para onças de cativeiro. E foi maravilhoso isso, porque inclusive quando nós conseguimos, né, fazer disso um grande chamariz, né, porque inclusive foi um case de prêmio em Cannes, né, que é o prêmio da publicidade, o maior prêmio da publicidade, nós conseguimos inclusive influenciar as marcas sobre qual tipo de tecido nós iríamos usar, né? Influenciamos diretamente na questão do desenvolvimento do produto em si. Então, foi algo muito sutil, muito fluido, e que a gente percebeu que as marcas estão abertas, né, a esse
a esse empurrãozinho, digamos assim, né? Essa ampliação de consciência e responsabilidade sobre o produto em si, que eles estão disponibilizando para defender uma causa, né? E aí, claro, agora todo lugar que eu entro, toda loja que eu entro, e aí eu vejo, seja né, uma estampa de uma arara, ou seja ela a estampa de uma onça pintada, eu já pergunto diretamente, falo, vocês apoiam algum projeto social? Existe, né, algum apoio a partir do momento que vocês estão atraindo a atenção ou divulgando, né, a fauna brasileira como algo que está estampado em um produto, ou seja, né, a pessoa escolhe justamente por ver aquela imagem maravilhosa que a gente tem uma riqueza única, né, no mundo. Então a gente começou a convidar, literalmente, a entrar em contato com marcas para entender se seria possível, no caso, eles aderirem à nossa campanha, né, aderirem a essa ideia de destinar uma porcentagem das vendas, de destinar royalties para a conservação e cuidados dessas espécies que estão utilizadas nessas estampas. Então, foi uma ideia que acabou fugindo do óbvio, do que a gente estava ali condicionado a sempre buscar recursos de compensação ambiental, né, ou de preocupação de empresas que tenham essa preocupação legítima. Então, foi vir de um outro lugar, né? E mais uma vez, se o consumidor hoje ele vê que na etiqueta da roupa existe um selo, né? Que a gente criou esse selo Life Print, que é a primeira animal print certificada do mundo, ele tem esse poder de escolher entre um produto que destina, né, uma porcentagem para um projeto social, como no caso do Ampara, e um produto que simplesmente tem a estampa, e claro que é bela por si só, mas eu entendo que essa nova geração, principalmente, ela tem muito mais esse senso de responsabilidade sobre o que ela consome, né? E eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, né, para, inclusive, incentivar os nossos projetos e, claro, sempre eu acredito no você estender a mão, né? Você ir atrás e falar, olha, o que você acha de destinar uma porcentagem para um projeto que cuida dessas espécies que vocês acabam usando de inspiração, né? E aí a gente vai, mais uma vez, nessa questão dos bastidores, se preocupando com a questão de que tipo de material é utilizado, né, de como que vai ser feita a divulgação desse produto. É claro que se a gente for mergulhar em todas as preocupações, em todos os temas relevantes que englobam, né, você ter um consumo consciente, um consumo responsável, uma compra com propósito, né, são muitas as questões. Mas eu acho que a gente tem esse poder de questionar, a gente tem esse poder de cobrar, e a partir do momento que a gente coloca essa pressão, as marcas mudam, né? Claro que a gente gostaria que fosse diferente, né? E tem muitas já aderindo a esse movimento, né? Então, existem as regras que acabam impondo e colocando, né, os critérios a serem seguidos, e o consumidor, que tem o poder de decisão, que é quem detém mesmo a força nas mãos de potencializar, reforçar algo ou sabotar, boicotar, que é o que a gente vê que acontece muito também, né? Quando acontece uma matéria, algum escândalo, alguma notícia sobre, né, alguma marca ou algum produto que tenha né, uma produção nociva ou que incentive, né, trabalho escravo. Então, é muito importante que nós estejamos antenados, né, em relação a isso. E eu acredito muito que isso já está acontecendo, essa mudança está acontecendo agora, né? Então, eu tenho uma boa perspectiva aí de futuro. Juliana, prazer enorme te ouvir. Parabéns por esse enorme projeto, de muito respeito. Eu acho que você trouxe aqui um ponto que é um ponto extremamente relevante, né? Que é realmente a consciência do consumidor no momento do consumo, né? E aí não tem como a gente não ouvir, né, o Rafael da Vida BR, que também faz um trabalho lindíssimo, unindo sustentabilidade com causas sociais. Eu acho que vai muito em linha, Juliana, com a sua fala, né, com o que você expôs até aqui. E aí eu vou querer voltar num tema que você tratou aqui, acho que talvez depois da fala aí do Rafael, dele compartilhar a experiência dele aqui conosco, mas certamente eu vou querer voltar num tema de como é que o consumidor, né, também ele pode ter ciência de que está consumindo, né, um produto sustentável. Acho que esse é um ponto muito importante, é um ponto muito fundamental, porque no fim do dia, como você mesma falou, né, Juliana, o consumidor, quando ele tem essa informação, quando ele tem essa consciência,
ele acaba fazendo uma opção por um produto, às vezes, que é mais sustentável, né? Então, eu vou voltar nesse ponto, porque esse ponto é de extrema relevância, acho que para o debate de hoje, mas antes, em razão aí do projeto que o Rafael desenvolve à frente da Vida BR, que une a sustentabilidade com causas sociais altamente relevantes, eu queria passar a palavra para ele, para que ele possa agregar também aqui no debate de hoje. Rafael, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, meus amigos, o prazer é o meu. Desde já, muitíssimo obrigado, Thaís, especial a Viex e nosso amigo Rodrigo Sucesso. Gente, meu nome é Rafael Studas, eu sou idealizador da Vida BR. A Vida BR vai muito mais além do que uma marca de vestuário sustentável. Eu vou explicar por quê. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver se está conseguindo sair direitinho. Compartilhou a tela aí com vocês? Deixa eu botar aqui. Deu certo? Acho que deu aqui. Pronto, gente. A Vida BR, ela é uma marca de vestuário sustentável. Nós nascemos de uma campanha voltado na seca no interior do Ceará. Então, em 2012, aqui no Ceará, nós estávamos sofrendo pela pior seca dos últimos 50 anos. Diante dessa situação, eu criei uma camiseta temática, ela foi vendida e todo o valor foi revertido ao município de Milhã. Inclusive, gente, essa foto que vocês estão vendo dessa criança pegando essa água podre, inclusive uma água misturada com fezes e urina de animal, que era a última água que essa criança, essa família tinha, eu mesmo registrei nesse local. Então, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Em menos de um mês, vendemos 500 camisetas, logo no começo da campanha, e foi revertido em 16 mil litros de água potável e 3 toneladas de alimento. Oi. Rafael, acho que você estava compartilhando a tela de apresentador, não a tela... Vamos ver se quer tentar de novo, que a gente estava vendo já, estava dando spoiler que a gente já estava vendo o que vinha em seguida. Vamos lá. Deu certo? Um minutinho, exibir. Quem sabe faz ao vivo aqui. A gente... É isso mesmo, Tecnologia é assim mesmo. Gente, de qualquer forma, eu não preciso de slides para a gente poder falar um pouquinho da Vida BR. Tá? Então, a Vida BR... Vai no peito falei, mesmo, então? Vai no peito mesmo. Bateu a bola, manda a bala. Gol. Então, gente... Põe de novo lá a foto, tava bacana, cara. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. A gente estende uns minutinhos aqui, sem prejuízo do painel depois. Compartilha lá em cima. Você tinha feito direitinho, só na hora de compartilhar que ficou o modo de apresentação. Exibir configurações, ali em cima vai ter. O pessoal da técnica tá me soprando aqui. Exibir configurações. Aí, perfeito. Assim tá, agora tá certinho. 100%. Então pronto, gente. Olha só. Essa foto, como vocês podem ver, é uma criança pegando a última água que essa família tinha, né, misturado com fezes e urina de animais. Inclusive, essa foto eu mesmo registrei no momento. Então, em menos de um mês, nós vendemos 500 camisetas que foram revestidas em 16 mil litros de água potável e 3 toneladas de alimento. Hoje, no Facebook, nós somos mais de 910 mil seguidores e 50 mil seguidores no Instagram. Depois disso, eu passei 2 anos pesquisando sobre tecnologia, inovação, efeito, para chegar na coleção Fotossíntese. A coleção Fotossíntese é uma coleção toda feita de garrafa PET com algodão orgânico e tem esse nome justamente por causa desse efeito na luz solar. Observem, na hora que bate o sol, as cores aparecem. Essa é uma tecnologia inspirada na fotossíntese. Inclusive, dos pontos interessantes é que uma das nossas maiores identidades, né, na nossa estampa é essa árvore com os galhos secos, onde quando bate o sol, uma revoada de pássaros aparece. O incrível é porque essa identidade ela é muito parecida com a Vida BR, porque não é porque a árvore está seca que ela está morta. Então, às vezes, bate aquele sol, né, que a árvore floresce. Assim somos nós. Às vezes a gente está naquele momento ruim, né, mas bate aquela luz e a gente floresce. Para florescer, nós também reciclamos nosso papel e transformamos em papel semente. Inclusive, ele é feito pelo Projeto Resgate,
que é um projeto que trabalha com dependentes químicos, que nós da Vida BR capacitamos para poder fazer esse papel, que você planta, tem de rúcula, manjericão e salsinha. O impressionante, gente, é porque o nosso propósito foi validado com esse projeto, porque quando eu encontrei esse projeto, ele estava com somente 2 dependentes químicos, com falta de pagamento de água, energia, aluguel, e hoje esse projeto, que é o Projeto Resgate, conta com mais de 15 dependentes químicos, e também a Vida BR trabalha com as costureiras que estão em situação de vulnerabilidade social e costureiras presidiárias. Outro ponto interessante é a nossa embalagem, que nós também fazemos com reaproveitamento, e os nossos uniformes sustentáveis, tá, gente? Feito para empresas e eventos. Inclusive, nós fazemos também tudo personalizado. Então, quem tiver interesse também de fazer uniformes personalizados, esse é o nosso forte. Um dos nossos pontos importantes também são nossos clientes especiais, principalmente VX, né, que é o que está realmente aqui no coração, e também nossos convidados, nossos famosos que apoiam a causa. Lembrando que nós não olhamos para essas pessoas, né, nós olhamos como seres humanos, e não com a questão religiosa ou questão política. Tá? Aqui são algumas de nossas artes que nós criamos, tá, voltado a energias renováveis, e essa é um pouco aqui que eu consegui mostrar da Vida BR. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo seu projeto. Acho que é um projeto que, quando a gente está falando de consumo sustentável, né, ele reúne o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto cultural, ambiental. Então, todos os pilares, né, de quando a gente está falando de sustentabilidade, acho que eles são muito bem representados no projeto desenvolvido aí por você na Vida BR. Então, a gente só tem realmente a parabenizar e destacar realmente esse equilíbrio entre esses pontos fundamentais quando a gente está falando de mercado de consumo, né, consciente. Então, parabéns aí pelo seu projeto. E aí eu vou querer voltar naquela pergunta que eu fiz depois da fala da Juliana, e aí eu vou lançar esse desafio aí, de repente, para Lucilene, né? A gente tem falado aqui, Lucilene, muito de cadeia produtiva sustentável, né? Quais são os desafios, o que a gente precisa fazer, onde a gente precisa olhar, a cadeia como um todo. Mas, vamos lá, eu como consumidora, como é que eu sei se eu estou hoje comprando um produto que realmente, ou um produto, ou um serviço, né, realmente sustentável, né? A informação que chega no consumidor é uma informação adequada, ele tem meios de buscar, enfim, como é que eu sei que eu estou diante de um produto que é sustentável e que merece o meu engajamento no momento do consumo? Thaís, a sua pergunta parece bem curta, mas a resposta ela não é uma resposta bem difícil. E ela é fundamental para a gente pensar, né? Eu começaria dizendo que na vida, a gente tem que fazer escolhas, né? Muitas escolhas. E na hora de a gente consumir, é sobre fazer escolhas. Quando a gente está buscando um produto mais sustentável, é sobre fazer escolhas. E isso não é muito claro para a gente o que é sustentável, o que não é. Então, como a gente já conversou, já falou um pouquinho no começo da nossa conversa aqui, o preço, ele ainda é algo que está na base das escolhas, né? Então, uma promoção, uma blusinha baratinha, uma sandália baratinha, a gente vai lá e compra. E se a gente quer fazer uma compra mais sustentável, ela começa por aí, né? Da gente fazer a escolha não só pelo preço, mas fazer a escolha pelos atributos que essa peça tem. A Juliana trouxe aqui um pouco para a gente, né, de alguns dos atributos que essa roupa, ou esse sapato, ou esse acessório pode ter. Agora, como é que a gente pode fazer essa escolha? E é muito importante que a gente tenha consciência, como já foi dito aqui anteriormente,
que as escolhas que a gente faz vão ajudar o mercado, vão ajudar as empresas também a fazerem as suas escolhas, né? Então, o mercado brasileiro está se perguntando como é que ele lida com as questões da competitividade de preço que o mercado asiático oferece. Mas é importante a gente lembrar, e aqui eu quero dizer, quando a gente está falando de consumo sustentável, nós estamos falando para os consumidores, estamos falando para quem produz, para quem faz moda, que o nosso diferencial, o diferencial do mercado brasileiro não está no preço, está nos outros atributos, está nos atributos da qualidade, da durabilidade, está nos atributos de como que ele foi produzido, quem que foi envolvido no seu processo, como as pessoas que estão produzindo foram tratadas, foram remuneradas, como que a água, o solo foi tratado, se a gente regenerou esse solo, se a gente cuidou das nascentes que estão nesse processo produtivo, se a gente emitiu ou não gases de efeito estufa, porque isso está relacionado com essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo, e todas essas informações, é difícil, como é que a gente vai fazer essa escolha quando a gente pega um produto, né? Às vezes você vê lá, nós temos aqui uma camiseta totalmente sustentável, nós temos aqui um jeans totalmente sustentável, isso é um começo, mas não é suficiente, a gente tem que ir além. Então, eu diria que o consumidor tem que ser curioso, tem que fazer perguntas, e fazer perguntas para a própria marca, para o vendedor, fazer perguntas no chat, se você está comprando online, fazer perguntas para as plataformas que existem aí, que estão preocupadas com isso. A gente tem o Fashion Revolution, a gente tem o Moda Conversa, que acabou de ser lançado aí pelo varejo, a gente vai começar a ver cada vez mais aí, trazendo essa campanha, né, do que está por trás da roupa que a gente está consumindo, nessa certificação aí que a Juliana trouxe, né, do Amparo Animal, nessa roupa que tem, né, que o Rafael estava falando, que é feita com algodão orgânico, que é feita com material reciclado, mas a gente tem que ser curioso, porque tudo isso são começos, mas não os desafios que nós temos, ambientais e sociais, são enormes, e a gente tem que ir cada vez buscando mais. Então, eu diria que para a gente saber se um produto é sustentável ou não, a gente precisa fazer perguntas. E a gente precisa também contribuir para essas coisas. Então, eu faço um convite aqui, tanto para o setor como um todo, como para os consumidores. A gente está lançando uma consulta pública para as recomendações para a moda ser mais sustentável. Eu pedirei para a produção colocar aí o link para essas recomendações, nós estamos construindo, então, a gente precisa ouvir o setor, a gente precisa ouvir os consumidores, o que a gente precisa para ter uma moda mais sustentável no país. Então, é assim que a gente vai fazer, né? É assim que a gente vai saber se tem uma moda mais sustentável. É a gente exigindo e a gente respondendo, a gente participando não só individualmente, mas coletivamente, porque os nossos desafios são coletivos. Então, não é uma resposta simples, mas eu diria que a curiosidade e a contribuição e o esforço coletivo podem nos ajudar a chegar nessa resposta. Muito obrigada, Lucilene. A gente colocou aqui o link de acesso para consulta pública, né, para construir as recomendações para uma moda sustentável. Acho que é importante a participação de todo mundo, a colaboração de todos, né, ouvir os diversos pontos de vista. E aí eu vou lançar um desafio aqui para a Larissa, né, que trabalha também, tem um engajamento muito grande, né, quando a gente fala em moda sustentável, e Larissa, sendo bem objetiva na minha pergunta, na linha do que a Lucilene colocou, se eu fosse uma consumidora e você fosse alguém que fosse me instruir, a gente falou muito aqui de sustentabilidade. O que é sustentabilidade quando a gente está falando de moda? O que eu preciso buscar? Né? A Lucilene trouxe aqui alguns pontos, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. O que para você eu devo ir atrás para ter um consumo efetivamente consciente e com propósito? Tá. Eu acho que primeiro a gente avaliar essa perspectiva do produto, né? Se eu tenho um produto que está sendo vendido a um valor muito acessível, a gente vai olhar a cadeia e vai ver, bom,
de onde veio esse produto? É bem o que a Lu estava comentando agora, né? Como foi esse processo? E a gente tem um ponto muito importante, que é, antes de eu apresentar o produto, que é o próprio fornecedor, né, a própria indústria que está produzindo, de contar, de conhecer, né, essa cadeia, entender o que ela vai trazer, para que o consumidor possa perceber. Então, o grande desafio hoje é que o consumidor não consegue, muitas vezes, saber o que está por trás daquilo, né? E a nossa proposta de sustentabilidade no Brasil é muito bacana, porque a gente tem uma inteligência cultural, né, um caldo cultural que faz com que a gente tenha muita história para contar, né? A nossa cadeia tem muita história para contar. As marcas nasceram, né, em lugares diferentes, com toda essa pluralidade. Então, a sustentabilidade já tem que andar junto, e o consumidor identifica, assim, se eu sou uma cópia ou se eu estou tendo autenticidade, se eu sou genuína. Se eu tenho matéria-prima, a gente sabe que tem certificações, tem selos, né? A gente está movimentando aí. Onde isso está sendo comercializado. Então, trabalhar o cultural, ambiental, social é algo que a gente consegue identificar hoje num produto, tá? O produto vem sim com biografia, a gente consegue prestar atenção ali e avaliar o que está por trás dele, tá? Obrigada, Larissa. Só para avisar aqui os palestrantes, a Viex deu 10 minutinhos para a gente, tá? Porque a gente começou um pouquinho depois, então não precisem acelerar aí nas falas de vocês. A audiência tá boa, o conteúdo tá excelente, então a gente ganhou esse crédito aí da Viex, tá? Queria trazer agora, mudar um pouquinho, a gente tem falado muito, né, como é que, nas últimas falas, como é que o consumidor pode ter ciência, como é que ele tem a informação e etc, né? A Juliana trouxe na fala dela essa importância, né, da gente engajar também aquela ponta que é o consumidor. Só que a Juliana também trouxe na fala dela, que eu acho que é algo muito relevante, quando ela falava do animal print, né, life print, e ontem eu tive a oportunidade de acessar o site, vi diversas empresas ali engajadas, né, nesse projeto, né, nesse conceito, nesse objetivo. Eu queria, Juliana, que você passasse para a gente um pouquinho a sua visão com relação ao engajamento das empresas quando a gente está falando de consumo sustentável, né? Sem dúvida nenhuma, você, como uma líder aí, a CEO de uma associação sem fins lucrativos, certamente, né, tem contato muito grande e busca um engajamento muito grande das empresas. E eu lá no escritório, obviamente não com os meus clientes, mas a gente identifica, às vezes, algumas práticas que não são práticas efetivas, né, de consumo sustentável. Às vezes elas se aproximam muito mais de um marketing do que do core da empresa, do DNA da empresa, né? Então, queria te ouvir um pouquinho se você tem identificado um engajamento efetivo das empresas, se você tem visto isso como um crescimento natural e, de repente, por aqui, colocar para a gente quais são os desafios da gente ter cada vez mais esse engajamento, o que pode ser feito, enfim, ouvir um pouquinho você a respeito desse tema seria bacana. Perfeito, Thaís. Eu não posso romantizar, né, a situação. Eu posso te dizer que, assim, nós conseguimos, né, a Ampara, desde a nossa história, desde quando a gente nasceu, a gente sempre focou muito em trazer pessoas que fossem, né, influenciadores, formadores de opinião, que tivessem atitudes positivas voltadas para a nossa causa e pudessem servir como bons exemplos, né, então a gente sempre usou isso de forma muito positiva, né, de fazer com que a imagem dessas pessoas fossem associadas aos nossos projetos e, consequentemente, a gente tivesse mais apoio, porque sim, o marketing é muito importante. Infelizmente, em grande parte das vezes, ele acaba sendo o mais importante, né? Então, a gente não pode, mais uma vez, ser também ingênuo, né, de achar que simplesmente, né, as marcas ou, enfim, né, as grandes corporações vão apoiar
pela causa ou por terem isso no seu DNA, a gente está construindo isso, né? Infelizmente, quando a gente fala de brasileiro de uma forma geral, a gente não tem nem a cultura de doar, isso é muito embrionário, né? As pessoas, elas não contribuem com projetos sociais. É algo que, infelizmente, no Brasil ainda está engatinhando. Quando você conversa com as pessoas para entenderem, olha, tipo, você tem uma causa, né? Existe algo que toca o seu coração, que você dedique seu tempo como voluntário, que você dedique seu conhecimento, que você dedique, né, ou faça uma doação, ou compre um produto que acaba incentivando, ajudando, né, colaborando com alguma causa social. Então você percebe que assim, no todo, isso ainda é um movimento que está nascendo, né? Eu também tenho uma esperança e uma perspectiva positiva em relação a isso, porque eu tenho visto que isso é uma crescente, mais uma vez, porque eu percebo que o que existe de pressão em volta acaba influenciando, né? Mas, por exemplo, quando a gente teve essa ideia de trazer o mundo da moda, né, que é um mercado, um setor que impacta muito, né, por exemplo, no meio ambiente, e que detém, né, um recurso muito significativo, né, que a gente entendeu como estratégico para poder incentivar e apoiar a nossa causa, nós já fomos atrás dos maiores veículos, né, justamente dos grandes líderes desse movimento da moda, para que a gente, então, pedisse ajuda para a divulgação desse projeto, né. Então, a gente conseguiu uma adesão muito importante, graças, eu tenho certeza, aos influenciadores e a todo o background que existia, né, em relação a esse projeto, né, e quem foram as primeiras marcas que acabaram comprando a ideia. Eu percebo que, no começo, isso acabou sendo muito... pensando no marketing, sim, porque era algo inovador, era algo único, tinha ganho o prêmio em Cannes, então era algo realmente que tinha um poder midiático muito grande. Mas aí, quando a gente começou a envolver de fato, né, as pessoas que representam, né, que estão por trás ou que estão à frente dessas corporações, grandes corporações, e você começa a mostrar o que é feito, engajar pessoalmente, né, você trazer para perto, você mostrar o que é feito, como que acontece esse apoio, né, quais são as necessidades, trazer para o campo, né, fazer a pessoa ver com os próprios olhos, sentir com as próprias mãos, isso transforma. Né? Então, a nossa experiência foi de que as pessoas que foram tocadas, impactadas, estão conosco até hoje. Esse projeto ele começou há 2 anos, né? Claro que a gente foi muito afetado pela pandemia, né? Por esse período que as coisas paralisaram, mas não existiu uma marca que começou e nos abandonou, por exemplo, que fez só o lançamento, onde tinha, né, uma grande mídia, uma grande divulgação, e depois isso foi abandonado no meio do caminho. Ao contrário. Então, as marcas foram se envolvendo cada vez mais, querendo participar cada vez mais, e isso foi tomando uma proporção muito maior do que a gente esperava. Claro que eu também não posso deixar de dizer que das 50 marcas que a gente procurou, houve uma adesão de 20%, né? Não foi algo que também foi assim tão satisfatório ou tão, né, um sucesso tão grande, mas eu percebi que aí quando as grandes marcas entraram, quando existiu uma divulgação, eu entendi que outras começaram a se despertar, né, para a temática e entrar em contato conosco para entender como é que funcionava, né, quais eram as complicações ou como que isso funcionava na prática. Então, mais uma vez, eu acho que tanto essa preocupação das empresas, né, quanto a preocupação das pessoas, né, em terem essa consciência, né, em relação ao que elas consomem, como elas consomem, o que está por trás disso e, se possível, por que não, né, uma marca incentivar, de fato, algo palpável. Isso é muito importante, né? No nosso caso, a gente apresenta os números, a prestação de contas, né, o quanto está sendo doado, não é simplesmente um marketing, uma grande divulgação em troca de algo que não é relevante, que não tem um impacto positivo, né? Então, isso tudo é bem relevante, e quem está do lado de cá, né, das organizações que estão fazendo essas parcerias e pedindo essas ajudas, também é importante que a gente não supervalorize ou não dê muito crédito para quem realmente não está se importando de fato,
com aquilo, né? Então, a gente tem muito um papo reto e franco, né, com quem a gente conversa e propõe, enfim, essa troca é muito importante. E aí, quando você percebe que não tem verdade, naturalmente não tem continuidade, né? Não evolui, não é consistente, né? Então, eu acho que a gente está caminhando a passos lentos ainda, mas eu vejo um futuro positivo em relação a isso, seja por consciência ou seja por pressão externa, mas isso está acontecendo, né? A gente está caminhando para isso. No fim do dia, né, Juliana, o que é importante é que a gente identifica o crescimento da consciência, o crescimento do engajamento, né? Se isso acontece diante da pressão do consumidor, que ótimo. Se isso, né, vem da pressão da sociedade, que ótimo. Se isso vem da pressão do mercado, que ótimo. E que perfeito se for de todos juntos, né? Então, acho que no fim do dia, eu acho que se você identifica esse engajamento crescente, né, que ele se torne cada vez mais natural. Acho que esse é um ponto aqui bem relevante. Aí, eu queria abordar agora um outro item, tá? E aí eu vou chamar para conversa agora o Rafael. Rafael, durante a sua exposição, né, a exposição do seu projeto, você mencionou aí algumas iniciativas que são iniciativas aliadas à tecnologia, né? E me parece que quando a gente está falando de mercados de consumo sustentável, né, a tecnologia, se bem utilizada, ela pode ser um grande aliado, né, da construção desse mercado de consumo sustentável, seja evitando desperdício, né, enfim, eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Eu queria te ouvir um pouquinho, eu vi que vocês utilizam a tecnologia em diversos dos projetos, e se você puder compartilhar aí, na sua visão, como a tecnologia pode agregar em todo esse processo, a gente agradece. Então, Thaís, a tecnologia, inovação e sustentabilidade, elas têm que andar juntas, né? Inclusive, essa questão do efeito fotossíntese na luz solar, são pigmentos que nós fazemos aqui, né, que nós misturamos com bases, e nós temos que usar bases de tintas que sejam leves, que não agridam tanto o meio ambiente, né, porque não existe nenhuma empresa que seja 100% sustentável, né? As empresas, elas estão caminhando para serem mais sustentáveis, né? Inclusive, a Vida BR também ela está sempre estudando como é que a gente pode estar agregando inovação e tecnologia e também sustentabilidade. Inclusive, a reciclagem também do papel, né, é uma inovação que nós fizemos aqui na nossa região, que inclusive é uma inovação simples, tá, de se fazer, e quem tiver interesse de saber como é que se faz papel cimente, vocês podem estar em contato com a gente, que é no vidabr.com.br, e perguntar e pedir para a gente mandar um PDF mostrando como se faz o papel cimente, tá? Então, isso daí você pode implantar no projeto de vocês, tanto seja no projeto como a gente plantou com dependentes químicos, como até com projeto de crianças, porque é algo super simples de ser implantado. Outro ponto interessante também, Thaís, nossos tecidos, que eles são feitos de garrafa PET com algodão orgânico. E existe o pós e o contra desse tecido, tá? Mas hoje a indústria têxtil já está se preocupando em fazer uma nova tecelagem, um estilo diferente que pega o fio PET e sai encapando o fio PET com algodão orgânico, ou seja, isso daí baixa bastante a questão das micropartículas, tá? Inclusive, esse tecido ele se torna 2 vezes mais resistente do que um tecido normal de algodão e ele também desamassa sozinho. E no seu processo de produção, utiliza 80% a menos de energia para fazer esse tecido do que se pegasse na matéria-prima, que seria o petróleo. Mas, como eu falei, é um estudo que estamos fazendo também, que é muito recente, então, existe os pós e os contras, sobre o algodão também, sobre o tecido PET, mas é um caso, a sustentabilidade é algo que está crescendo muito rápido, estudos estão sendo cada vez mais aprofundados, e como eu falei, estamos aqui para aprender e sermos cada dia mais sustentáveis. Obrigada, viu, Rafael, pela sua fala, pela sua colaboração. Infelizmente, a gente chegou ao fim aqui do nosso painel. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer
Aviex, na pessoa do Rodrigo, da Amanda, pelo convite que foi feito, pela oportunidade de a gente trazer essas experiências maravilhosas, a importância, o desafio não é fácil, né, da forma como a gente fala, parece que é só coisa boa, mil maravilhas, mas a gente não tem dúvida nenhuma que é um processo difícil, árduo, e um ambiente como esse colabora muito para que a gente alcance o nosso objetivo principal. Muito obrigada a todos vocês. Rodrigo, obrigada, viu? Obrigado, Thaís. Obrigado a todos vocês também. Acho que esse é um painel um pouco diferente daqueles que a gente está acostumado a ver nos eventos da Aviex, são focados geralmente em infraestrutura, em energia, transmissão, rodovias, aeroportos, e a gente está aproximando agora para o consumidor, e eu fico muito contente de ter vocês aqui. A gente recebeu um feedback muito positivo aqui no chat, no YouTube. Espero que vocês também tenham gostado de participar conosco aqui e vejam na Aviex um parceiro para estender essas iniciativas tão bonitas que vocês fazem para toda a nossa audiência. Muito obrigado a vocês de novo. Thaís, adorei a sua moderação. Obrigada, Espero foi um que prazer. você aceite mais vezes aqui. Com certeza, vai ser um prazer Profissional de enorme. comunicação, além de ser minha advogada. Obrigada, gente. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalinho agora. A gente já volta com o próximo painel, onde a gente vai falar um pouco sobre a sustentabilidade na cadeia de alimentos e bebidas. A gente vai ter uma conversa muito boa também sobre saúde e bem-estar animal. Rapidinho, alguns segundinhos, só para dar tempo da gente trocar as apresentações. Os nossos palestrantes já estão lá no nosso sala virtual esperando para entrar aqui. Então, rapidinho a gente já volta.